Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente estar falando do Palmeiras. Palmeiras que se prepara para o duelo de sábado contra o Santos. Campeonato Brasileiro, partida atrasada, né? Que vai ser jogada nessa data FIFA. E o Palmeiras será muito prejudicado por causa disso. Porque muitos jogadores aí que estão convocados não vão poder jogar essa partida. Então o Verdão terá muitos desfalques. Palmeiras tenta contar com o Flaco Lopes. A Argentina joga na sexta-feira e o Palmeiras tenta contar com o jogador, né? Tomara que ele nem entre em campo, que aí ele pode ter chance de jogar o clássico contra o Santos. Vamos trazer aí as últimas informações do Verdão. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Os bastidores vão seguir quentes desse jeito até o final da temporada? É a maior rivalidade do futebol brasileiro desde 2019, quando o Flamengo de Jorge Jesus conseguiu passar a competir com o Palmeiras, que vinha bem desde antes, né? O Palmeiras tinha sido campeão brasileiro no ano anterior. E aí eu acho que isso vai crescendo, tem um pouco a ver com as redes sociais, tem um pouco a ver com nós da imprensa, sem especificar pessoas. Obviamente algumas estimulam isso, porque hoje se vive muito também de cliques e o pior de tudo é que funciona. Porque a gente vê isso com a arbitragem. Então, por exemplo, você citava o jogo de São Paulo e Palmeiras, que para mim é uma das arbitragens mais desastrosas que eu já vi. A gente via dirigente... Que o rubro-negro abraçou... Claro, porque era de interesse dele. Um erro crucial a favor do Palmeiras. E aí tem a resposta... Aquele pênalti não dado, né? E aí tem, para mim, uma arbitragem ruim para o Palmeiras no jogo contra o Flamengo, por causa do lance do pênalti. Né? Então, a gente tem ali... trocas que são comuns na história do futebol brasileiro, onde a pressão funciona, e agora ela está em cima do STJD, que eu não sei como vai agir, ou como vai reagir a essa pressão. Porque é óbvio que quando você tem um caso como esse do Vitor Roque, que eu vou ser bem frio e calculista, se vão fazer uma denúncia, ela já devia ter sido feita e já devia ter sido julgado. Né? Mas o caso do Alan também foi julgado num prazo diferente. Aí entra uma terceira questão, que está na narrativa, que é a do Bruno Henrique, que é uma coisa muito diferente, porque não é um lance de jogo, é uma coisa, supostamente, envolvimento de forçar cartão e avisar para um parente, né, que ia tomar o cartão. Ele ia tomar o cartão de qualquer jeito. Né? Então, como isso vai ser julgado, como isso vai ser avaliado? Tudo vai entrar na guerra de narrativas. Mas, na verdade, tudo vai se resolver na final da Libertadores. Em campo, no Campeonato Brasileiro. Então, enquanto isso, a gente vai ver essa guerra de narrativa insalubre e, às vezes, tecnicamente muito bem embasada, porque a gente via a declaração do Flamengo, sabia quantos jogos o Vitor Roque jogou, quantos gols ele fez, ele se preparou para isso. E no Palmeiras, a mesma coisa, né? Porque o campeonato tem que ser decidido dentro de campo, ou seja, se o dirigente acha que o STJD vai resolver, não vai atrapalhar, vai ser isento, ele nem dá a entrevista. Ele dá a entrevista exatamente para fazer uma pressão, mas diz que acredita na STJD. Uma entrevista pós-sorteio do Campeonato Paulista. Isso. Aí vem o assunto STJD. Aproveita-se ali o momento. Ou seja, a final da Libertadores do Campeonato Brasileiro é jogado minuto após minuto no noticiário aqui no Brasil. Minuto a minuto. A gente podia fazer um minuto a minuto, né? Essas coberturas online. Agora o Palmeiras falou isso. O Flamengo... Ih, rapaz! Bota o título em caixa alta, Vamos né? lá. Maiúsculas. Ih, agora teve troco do Flamengo. Aí o Palmeiras não deixou barato. No dia seguinte já vem com a resposta. Bom, você falou do Bruno Henrique. Vamos colocar na tela também os números do atacante, que voltará a ser julgado nesta quinta-feira. Também conhecida como amanhã. Cumprirá a suspensão desde o primeiro julgamento. Foram 12 jogos, 5 como titular, 44 minutos por jogo, 3 gols, 2 vitórias garantidas com gol dele, jogando com efeito suspensivo de 13 de setembro. Ô, Birner, mas acho que uma questão importante, você falava como os times acabam ganhando com essas, como eu falei, tretas, como se diz no popular. Mas é bom para o futebol isso, de uma forma geral? Não é nocivo tudo isso para o futebol? O que você espera do futebol? Porque eu não acho que o futebol é um esporte de justiça.
Eu acho que que o futebol é um esporte de justiça e de injustiça. O futebol não foi feito para ser justo. O futebol foi feito para ser justo, às vezes, para satisfazer essa vontade nossa das coisas serem justas, mas ele também é muito cruel. Né? Às vezes um time joga muito melhor, a bola desvia, ou um árbitro realmente erra, sem nenhuma intenção, e muda a história de um campeonato, de um clássico, de um jogo grande, muda o humor das pessoas. Eu acho que para a relação de torcedores que entram na guerra é muito nocivo. Porque o futebol é uma coisa que é uma paixão em que as pessoas têm que se divertir. Elas podem ficar nervosas, mas depois elas têm que tirar um sarro. Não pode virar ódio. E essa desconfiança de estar tudo contra o meu time não é legal. Você ter um campeonato sob desconfiança. Mas aí eu acho que... Eu sempre tenho essa discussão com o pessoal no linha de passe, porque às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas, e nós jornalistas, queremos tirar o futebol de um contexto brasileiro. O Brasil é um país onde as pessoas desconfiam de tudo, onde há teoria de conspiração em quase tudo, onde se procura um lado ruim até onde não tem. E eu acho que o futebol está dentro desse pacote. Ele não vai ser uma coisa, como que eu posso falar, asséptica, ou uma coisa, usar um termo, germânica, de um jeito disciplinado, suíça, num país que não é assim. Agora, o ideal era que a gente pudesse falar mais do jogo de futebol, mais dos lances bonitos, dos dribles, dos trabalhos dos técnicos, das festas das arquibancadas, que a gente pudesse ter as arquibancadas com 2 torcidas aqui em São Paulo. Quer dizer, o futebol brasileiro tem muitos problemas. Eu acho que esse é só um detalhe de momento e o ano que vem provavelmente haverá outros, porque no final das contas é assim. Quem gosta, gosta, quem não gosta, respeito. E o que a gente precisa sempre martelar é como a justiça desportiva demora demais nesse país. Historicamente. Isso é muito ruim, isso é unanimidade. Porque lá fora a gente vê decisões muito rápidas. A gente vem falando sobre isso nos últimos dias por causa desses julgamentos tão importantes. Algumas coisas poderiam ser resolvidas, por exemplo, eu sou contra suspender jogador por 3 cartões amarelos. Eu acho isso péssimo para o campeonato. Não sei nem se suspenderia por 5 ou se suspenderia, mas um cartão vermelho direto, dado no lance agressivo, para mim tem que ser 3 jogos de suspensão sumária. Já está previsto. Pena, não tem que ter discussão, vai jogar depois, não. Já dá a pena e está resolvido. Do recado. Que coisa, né? E aí o Abel reclama demais, o Felipe Luiz também, mas o Abel já falou, é isso, não tem muito o que fazer em relação à data FIFA. Os jogadores saem, muitas vezes eles não voltam e ainda tem esse jogo atrasado que eles vão jogar durante a data FIFA. André Kfouri, são muitos jogadores importantes fora do Flamengo, do Palmeiras também, mas é um Palmeiras contra o Santos, desesperado, jogando lá na Vila, e o Flamengo contra o Sport, que está praticamente rebaixado, deve inclusive confirmar matematicamente o seu rebaixamento no fim de semana. Por esses ângulos todos, a vida do Palmeiras nessa rodada, nesse jogo de data FIFA, né? Ela é mais difícil, mais desafiadora, mais perigosa do que a vida do Flamengo. E a gente comentou aqui, esse jogo do Palmeiras com o Santos, o Palmeiras vai à Vila enfrentar o Santos, numa situação para o Santos de uma ameaça tremenda de rebaixamento, e o Palmeiras lutando pelo troféu. Esse jogo pode marcar uma aceleração do ônibus santista para a Série B. Sim. E também um desvio de rota do ônibus do Palmeiras em relação ao troféu. Por exemplo, se esse jogo empatar, o que num clássico é bastante comum, acho que os dois se prejudicam demais. Claro. Então é um jogo gigantesco do ponto de vista do campeonato em cima e embaixo na tabela. O Flamengo ele tem mais condição de substituição do que o Palmeiras. Eu não quero discutir com análise de valor de jogador, quanto vale o elenco, tá tudo bem, beleza, não tem problema nenhum. Futebolisticamente falando, o técnico do Flamengo tem mais condição de substituição do que o técnico do Palmeiras. O adversário, o Sport, é mais fraco do que o Santos. E o Flamengo vive uma situação também importante, porque precisa ganhar o jogo para se recolocar e, eventualmente, para se colocar numa posição muito boa para, na sequência das rodadas, liderar esse campeonato até o final. Então, é assim, é triste que esses jogos aconteçam nessas circunstâncias, com os dois times esfacelados por desfalques. Mas, claramente, eu consigo ver um nível de dificuldade e de perigo maior para o Palmeiras do que para o Flamengo. Pois é, existe uma chance gigante do Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, então, na próxima rodada, Calçade. Pode ocorrer, e certamente essa caminhada até
a data da final, dia 29, data da final da Libertadores, o que acontece no Campeonato Brasileiro pode influenciar um pouquinho a final. De que forma? Um melhor que o outro, ou 3 pontos. Eles podem chegar também empatados, né? Com a mesma pontuação. Mas é uma disputa em 2 frentes. Uma direta agora, final de Libertadores, jogo único, e a outra é enfrentando seus adversários no Brasileirão em pontos corridos, que é um campeonato que... naturalmente, todos acreditam que a Libertadores é o maior campeonato. Porém, para um treinador ganhar um campeonato com 38 rodadas, mostra toda a capacidade de trabalho da instituição e do clube. Isso é muito importante. Nem sempre para o torcedor... É mais difícil o Campeonato Brasileiro, apesar do Libertadores ser mais importante. Mas o que eu vejo é o Palmeiras numa situação que talvez leve o Abel a mudar estrategicamente um pouco os comportamentos táticos do Palmeiras, jogando fora de casa. Seu Palmeiras que tem um formato hoje bem estabelecido, que Palmeiras que pode, sim, pressionar o Santos, pode, mas pode também resolver esperar e tentar agir na necessidade do adversário e contra-atacar. O Flamengo também com seus desfalques. E aqui, isso é tão vergonhoso, clubes terem que jogar com esse nível de desfalques. Eu achei que a gente não ia chegar nesse ponto. Porque convocava um jogador, 2. Quando a gente abriu a possibilidade para até 9 estrangeiros, o mundo leva, as suas seleções levam. Então você tem os brasileiros convocados, os estrangeiros também, o que inviabiliza. Mas sem este jogo nesta data, o calendário não aguenta. O que eu lamento profundamente é essa briguinha de Palmeiras e de Flamengo da 5ª série. Sim. Porque é o seguinte, né? Eles tinham e têm ainda tudo para transformar o futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo fizeram muitas coisas boas, bem feitas e podem melhorar, mas perto dos outros eles estão muito à frente. E o legal de ter Palmeiras e Flamengo se você tem um clube que tem a maior torcida do Brasil, um orçamento gigante, receitas também, que é o Flamengo, é muito fácil atribuir o resultado atual a este tamanho. Claro. Só que o Palmeiras não tem a maior torcida do Brasil, não tem esta dimensão, é um grande clube, mas faz um trabalho extraordinário. Então você mostra clubes com capacidades diferentes fazendo um trabalho magnífico. A gente tem que entender que é muito bom para o padrão do futebol brasileiro. E ao invés de ajudar o futebol brasileiro, eles estão, sim, elevando este debate, essa disputa, para um lado que você perde a esperança. Porque eles, sabe, eu não vejo com esta geração de dirigentes nenhuma possibilidade de a gente evoluir. E eu acreditava que eles poderiam chegar para mudar. E é mais o mesmo. Então aí, André Kfouri, vai ser assim. Ele fala também do campo sintético, do Palmeiras. Aí a Leila fala que o BAP está falando isso porque é para provocar o Palmeiras. E aí eles seguem nos bastidores com essas rusgas. Em relação ao atraso, né, a maneira morosa com que a justiça desportiva se move, ele está correto. Por outro lado, a colega do BAP, que preside o Palmeiras, a Leila Pereira, reclamou que na mesma sessão do STJD, em que um auditor pediu vistas e jogou para outro dia o caso do Bruno Henrique, um jogador do Palmeiras que tinha sido expulso, foi suspenso, vai pegar mais um jogo e vai cumprir na partida contra o Santos. Só que esse jogador do Palmeiras foi expulso no dia 23 de julho, no jogo contra o Fluminense. Nós estamos em novembro. Então, veja que todo mundo pode reclamar dos mesmos problemas. Essa morosidade, que não tem explicação, é tremendamente prejudicial ao campeonato. Porque um jogador que é expulso no dia 23 de julho, ele precisa ser julgado no máximo em 48 horas. Sim. E, se punido for, cumprir a suspensão na próxima rodada. Claro. Para que as coisas continuem a andar e, é claro, isso acontecendo com todos os jogadores de todos os clubes, ninguém possa reclamar de uma suspensão conveniente para o adversário. O Palmeiras tem vários desfalques nesse jogo contra o Santos, ganhou mais um na última sessão do STJD, que é a mesma sessão, repito, na qual o Bruno Henrique não foi julgado, porque um dos nobres auditores pediu para ler o processo com mais atenção. Assim, os clubes só lidam com isso
porque eles são incapazes de resolverem seus problemas entre si, se tornarem sócios do produto que pertence a eles, organizarem o Campeonato Brasileiro da maneira que eles desejam e dizer, não vamos utilizar o STJD, não precisamos do STJD, não queremos o STJD. Teremos uma comissão de penas formada por esses membros que vão se reunir no dia seguinte a cada rodada, analisar os casos disciplinares e tomar a decisão. É simples assim. É simples assim. Os clubes reclamam porque também é conveniente reclamar, mas eles só lidam com essas situações por causa dos próprios defeitos. Simples não é, né? Quando é que Palmeiras e Flamengo e o restante dos clubes conseguiriam encontrar essas nobres pessoas para julgar no dia seguinte? Nunca. É o momento, é hora de reformar o futebol brasileiro. Eu vou mais além, é hora de refundar. Só a reforma não adianta. E me parece que esta administração da CBF resolveu entender isso. Então, a questão do fair play financeiro, ela é real. Assim, tem clube que parece que está viajando, né, numa maionese eterna, porque se o fair play vier como ele deve vir, porque assim, fair play de Araque não serve. Sim. Tem que ser algo que realmente vale a pena. Muita gente vai ter uma situação muito complicada, mesmo com um período de adaptação, porque a gente conhece dirigente brasileiro. Eles vão deixar para o último dia para pagar 1 bilhão de dívidas. Não vão começar a pagar hoje. Eles vão falir, vão quebrar. Alguns vão quebrar mesmo. E eles estão deixando. Sei que meus amigos advogados do esporte não ficam felizes nesse momento, mas... Os meus também não. Se eles querem realmente reformar o futebol brasileiro, e aí, mesmo que tenha que promover uma mudança na lei, expulso no domingo, na segunda... é igual para todo mundo. Lógico. É que nem o semiautomático. Hoje tem lá, traça uma linha grossa, linha fina no impedimento, a imagem é ruim, ou se o cara tocou na bola antes, se tocou depois. Você não tem a menor noção. Você não tem a noção se aquilo é verdadeiro ou não. Mas segue. No dia que tiver o semiautomático, 1 milímetro vai servir para todo mundo. Aí você vai falar, pô, mas 1 milímetro serve para todo mundo 1 milímetro. E a questão da área disciplinar é a mesma coisa. Você tem condição de tomar no dia 24 de julho? Não no dia, quase em dezembro. Porque parece que fica, a impressão que você tem, quem está no esporte... Segura aqui. Fica aqui, ó. Opa! Vamos agir quando todo mundo estiver prestando atenção. E eu não atenção. estou falando de Palmeiras e de Flamengo, estou falando de ambos. Claro. Porque os casos são cada um do seu jeito, mas fica ali guardado. E no final, sempre a teoria da conspiração vence. E às vezes nem teoria é realidade. Pelo jeito, isso vai ficar até o final da temporada, e aí na temporada seguinte, assim que terminar o campeonato estadual, começa de novo. Pelo menos enquanto Flamengo e Palmeiras estiverem ali em cima, não me parece nenhuma paz, que vamos encontrar nenhuma paz em breve. Não, e eles misturam coisas assim, que nem o Bap falar no fair play financeiro, falar de gramado, não existe essa conversa. Eu acho que o gramado é importante. Eu sou a favor de gramado sintético. Não sou. Acho que daqui a pouco a gente não vai ter mais um gramado natural no Brasil. Isso é muito perigoso para o futebol. Por mais que tente convencer que o gramado sintético ele é maravilhoso, ele é sensacional, tal. Alguém perguntou para o jogador, quem joga não gosta. E é preciso ouvir quem joga. Então, veja, essas coisas tão importantes são decididas em algum escritório e não em quem joga. Sim. Isso é lamentável, profundamente lamentável. Então, o tema, ele é justo e precisa ser abordado. Mas não misturar com fair play financeiro. Aí já é o quê? É uma tentativa de dar uma cutucada, né? E aí a Leila recebe. Aí fica essa guerra. Essa briguinha. E, sabe, eu lamento porque isso sai daqui e às vezes vai para a arquibancada. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo falando aí do Verdão. Agora aqui quero trazer uma provável escalação aí do Palmeiras para essa partida, né? Na tela você vê aí Carlos Miguel no gol, 3 zagueiros, Micael, Murilo e Bruno Fux, Kelvin, Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Jefité, Felipe Anderson, Maurício e Bruno Rodrigues. Eu acho que o Rafael Veiga deve jogar mais avançado, e aí o Bruno Fux deve jogar um pouquinho mais adiantado ali, né, como volante. E aí o Felipe Anderson vai lá para a esquerda, Maurício vem aqui para a direita e o Rafael Veiga fica com meia de ligação.
E aí bate a dúvida, né, se joga o Bruno Rodrigues ou se o Flaco Lopes terá condições de jogar o clássico, né? Tomara aí que o Flaco Lopes consiga jogar. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Verdão.